Oi, gente, estou aqui de volta. Não foi alarme falso, por enquanto. Brincadeiras à parte. Fiquei muito feliz com todos os comentários no vídeo da semana passada sobre o meu retorno. E, enfim, vamos aí seguindo, mas queria agradecer. E aí, hoje eu queria estrear um quadro que eu tô com vontade de fazer há muito tempo, que é comentando algumas matérias que entraram no Dia de Botê. Porque o Dia de Botê tá muito lindo. Nossa, e a coordenação motora pra fazer isso? E aí, o que acontece? A gente, assim, tem entrado muita coisa legal no site. E eu acho que muita gente que tá aqui, às vezes ou não acompanha tanto mais o site, ou, enfim, tem curiosidade para saber como que a gente pensa nas pautas. E aí, então, eu pensei numa sessão onde eu comento algumas coisas que entraram e porque, enfim, que eu acho que elas são legais e valem a leitura. Como entrou muita coisa desde que a gente relançou o Dia de Botê, foi em agosto, vai fazer quase um ano. Então, óbvio que para eu começar de algum lugar, eu fiquei pensando por onde eu vou começar, e aí eu resolvi trazer alguns textos que me inspiraram muito pessoalmente, que foram feitos por pessoas que não são necessariamente da equipe, algumas, enfim, a gente tem colunistas hoje em dia, mas a gente também tem pessoas que vêm para fazer matérias às vezes, e eu peguei ou um pouco de assuntos de colunistas que também são um pouco diferentes do que historicamente a gente dava no Dia de Botê como matéria, porque eu acho que é legal também para vocês saberem que esses assuntos estão rolando lá, e também alguns que são relatos bem pessoais que eu achei muito incríveis. Então, ai, calma, acabei de lembrar que esse vídeo vai entrar sem edição, então eu tenho que ficar um pouco mais ligado. Eu esqueci, eu ia falar alguma coisa, esqueci o que era. Socorro! Esqueci. Droga. Bom, tá bom, eu vou começar. Então eu separei 8 matérias. A primeira foi um relato. Ah, lembra o que eu ia falar? Desculpa, gente. Apesar de eu não estar escrevendo tanto, eu acho que muita gente. Eu vi já muita gente falando assim, não muita gente, ainda bem, mas algumas pessoas falando que sentem falta de ler os meus textos ou de me ver mais aparecendo. Como eu falei, já vocês vão entender por que eu tô um pouco mais sumida, mas eu sou 120% envolvida com o Dia de Botê. Então eu leio tudo que sai, eu ainda edito, assim, né? Temos uma equipe maravilhosa, mas eu ainda leio tudo que sai, eu ainda mexo ali, dou meu toque e também pauto muito. E a gente, enfim, pensa nas pautas todas juntas, mas assim, eu tô 120% envolvida. Então, queria que vocês soubessem isso, porque pra mim é uma coisa super importante. Pro site crescer, né, e virar um site como eu queria que acontecesse, um portal realmente de notícias de beleza, claro que não dá pra ser só eu fazendo. Até porque isso, né, a ideia é justamente também trazer outras pessoas e vozes diferentes, mas eu continuo muito ali, tá? Então eu queria muito que vocês soubessem disso. No Instagram também, gente, assim, é meu filho, é óbvio que eu não conseguiria largar. Tá, mas o primeiro que eu vou falar foi um que eu fiz e foi um texto que, assim, eu tô querendo fazer, estava querendo fazer esse texto desde o ano passado, desde o começo do ano passado. Eu demorei muito pra tirar ele do papel, mas finalmente ele saiu, que foi um texto falando sobre falta de peito e... Como é que é o título? Falta de peitos e autoaceitação, reflexões de uma despeitada em tempos de explante de silicone. Porque foi, enfim, uma coisa que eu tô vendo acontecer, Jesus amado, e desse movimento de aceitação realmente, né? Eu sou de uma época que era meio default, assim, as pessoas colocarem silicone. Então, a Fiorella, né, uma amiga minha que tirou o peito e falou sobre isso, a Thay também, outra amiga que também tirou o peito e falou sobre isso. E aí isso tava muito na minha cabeça, que eu queria, bom, é um texto gigante, como vocês podem ver, e aí eu queria comentar isso da minha perspectiva de uma pessoa que, na verdade, nunca teve a mínima vontade de colocar silicone. E como eu fico feliz, que óbvio que isso vai muito além do silicone, peito, falta de peito, pra mim é muito mais de parar pra pensar nas coisas que a gente faz no piloto automático, só porque assim, todo mundo faz, então você faz.
né? E assim, eu acho que é muito mais de olhar pra você e entender que suas características e aprender a gostar das coisas que não necessariamente são o padrão, né? Não incorporar incômodos alheios a você. E aí eu acho que nessa mesma pegada tem outros dois textos que eu amei muito ter postado no Dia de Botê, que foram um da minha amiga Maria Helena Pessoa de Queiroz, uma pessoa maravilhosa, quem não segue eu super recomendo no Instagram, ela faz pensatas incríveis, e ela fez uma pensata pra mim, na verdade ela fez essa pensata sobre a relação dela com as olheiras, no stories dela, e eu falei, pelo amor de Deus, me manda isso numa forma de texto, porque isso assim, é totalmente o que eu acredito, e vocês vão ver que é isso, assim, é muito também na ideia do meu texto falando de, né, que eu não tenho peito grande e nunca liguei, e é um pouco dos processos que a gente passa na vida, a cara dela, criança aqui com as olheiras, pra entender as coisas que são nossas e que elas, apesar de não serem o padrão, elas podem ser legais. Então é um texto maravilhoso. Aí, também nessa pegada, carregou sem o thumb, o que aconteceu aqui? Olha só, nessas a gente vê problemas, já vou avisar aqui. Esse aqui foi um texto que a Bárbara Migliori, que também é uma super amiga minha de muitos anos, fez contando do processo dela, de uma pessoa que não é loira, mas fez luzes a vida inteira, e como ela descobriu, se redescobriu, morena e esse processo, porque muitas vezes esses processos eles são muito mais de dentro pra fora do que de fora pra dentro, né? Então esse também é muito bom. Daí, uma colunista nossa que eu tô assim muito feliz que tá com a gente e tem feito textos maravilhosos é a Cris Guerra, que ela fez vamos dizer que ela fez um rebranding e agora ela mudou para Cris Paz, então Cris Paz, mas a Cris é uma pessoa, assim, também conheço muito mais da internet, mas há muitos anos, é uma pessoa que tá aí na internet há muitos anos e ela tem feito textos maravilhosos. Eu escolhi mostrar aqui o mais recente, que é ela contando sobre como ela tem se relacionado com a questão da menopausa e esse processo, etc. Mas ela fez textos muito legais pra gente, então pra ler todos é só vir aqui, né, abrir e clicar aqui no Cris Paz, e aí dá pra ver todos os textos dela. São assim, um primor e super necessários, independente da sua idade, né, porque de novo, todas essas coisas, a Cris ela fala muito mais sobre essa questão de ageless, pro-aging, todo esse movimento que tá acontecendo, e a gente chamou ela muito pra falar sobre isso. Mas esses assuntos, de novo, né, passam muito pela nossa, enfim, a gente se perceber, né, mulheres sempre tem muita pressão, então todas essas questões, independente de você estar ou não perto da menopausa, passando pela menopausa, não tem problema, porque são coisas que fazem a gente refletir muito sobre outras questões que às vezes são mais presentes na nossa vida. Um outro que foi super interessante, que eu adorei ter também pautado, eu chamei a Luanda Vieira, que também é uma amiga, colega jornalista maravilhosa, nossa Barbie, ela se chama de Barbie, né, e acho que é até legal entender, quem não segue, não acompanha, super recomendo, porque a Luanda ela também levanta questões muito relevantes, e aí eu vi o lançamento desse livro, que fala é um livro de uma dermatologista falando sobre pele negra nesse viés realmente dermatológico, porque existem questões que são específicas da pele negra, né, e necessidades. E aí a gente, enfim, eu perguntei se a Luanda não animaria. Acaba a bateria. Aê, eu ando bem afiada, né? Perdi a prática do YouTube. Bom, se bem que sempre acabou a bateria de qualquer jeito dos meus vídeos. Enfim, perguntei se Luanda não animaria ler o livro e escrever pra gente sobre o livro e também o que ela aprendeu. Então também ficou uma pauta muito legal, que eu fiquei feliz que deu certo de fazer. Aí temos um que eu deixei aqui na seleção, porque ele super passa também pelo relato pessoal, que foi essa matéria escrita recentemente pela nossa editora do Dia de Botê, que é a Rebeca. Rebeca, como o título diz,
como descobrir... Gente, eu não consigo ler ao contrário. Como descobrir que pálpebras caídas também podem ter seu delineado. A Rebeca é uma pessoa que tem pálpebras caídas e ela foi numa press trip da KVD, representando o Dia de Beauté em Paris, e aí com a maquiadora da KVD em Paris, a maquiadora da KVD no Brasil, lá na viagem, ela aprendeu a fazer o delineado e conseguiu fazer sozinha. Então, esse é um assunto que eu sei que, assim, rende muito, porque muita gente pergunta e tem essa dúvida da pálpebra caída versus delineador. Então, um texto que, além de ser muito legal por conta desse processo e descobertas, né? E é muito legal ver como sempre é um momento de você descobrir uma coisa nova relacionada à beleza que eu acredito que tem um impacto enorme em tudo da vida, né? Não só esteticamente falando. Então, vai um pouco nesse tema também, mas também tem dicas. Então, esse é um bom que também tem dicas. Bom, da pele negra do livro também tem dicas, enfim. Aí, últimos dois. A gente fez uma parceria muito legal com a Oia Care, que é uma clínica de saúde feminina digital. E apesar de ser uma parceria, eu tô falando aqui por livre e espontânea vontade, porque a gente também tem feito conteúdos muito legais com as meninas da Oia. Como que coisa pra baixo? E aí esse foi o último que entrou falando sobre parar de tomar pílula e coisas que podem acontecer, que às vezes, né, são assuntos... Todos os textos que a gente tem trazido com a Oia, eles são muito... A ideia é realmente falar dos assuntos que são extremamente relevantes, porque são, ao mesmo tempo, muito óbvios e naturais e que deviam ser coisas super faladas entre as mulheres, mas às vezes não são. Então, super recomendo também. Mesma coisa aqui, dá pra ver tudo que a gente já fez com a Oia aqui, clicando aqui. Tem um material bem legal. E por último, um assunto que eu sempre quis trazer no Dia de Beauté, mas nunca tinha acontecido até agora, e agora temos uma colunista para falar sobre isso, é nutrição. Luísa Matar é nutricionista, ela tem um blog muito legal chamado O Que Houve com a Couve, eu amo esse nome, e blog, Instagram também, e ela tem uma visão da nutrição que é muito parecida e alinhada com a minha visão e a visão do Dia de Beauté sobre beleza e tudo que ronda esse universo da beleza, que é um pouco de questionar certas coisas, né, de ver um pouquinho diferente. Então, os textos que ela fez até agora também estão muito legais. Esse eu adorei, porque são dicas que eu acho que agora vão cair bem para quem tá no Brasil e no hemisfério sul, que são dicas de alimentação para dar aquela aconchegada na alma no inverno. Então, tem coisas bem legais, dicas bem legais, são bem práticos os textos dela, e trazem dicas bem legais e também fazem a gente pensar um pouco em certas coisas, em certos pilotos automáticos que a gente tem na vida, e acho que a alimentação é uma que realmente toca todo mundo. Então é isso, gente. Esse era um quadro que eu tava super querendo estrear aqui. Eu vou voltar com ele de tempos em tempos, eu ainda não decidi a periodicidade, mas vou voltar de tempos em tempos para comentar algumas pautas. Eu acho que é super legal, um pouco meio de bastidores também, né, de como a pauta veio para aqui, né, que eu acho que isso é uma coisa que nem todo mundo sabe como funciona, né, uma lógica de uma redação e uma pauta e como que as pautas acontecem. Então, tenho vários outros posts, matérias para comentar, e voltarei então algum dia com o quadro O que está rolando no Dia de Beauté. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na semana que vem.